A receita no canal hoje, na verdade, é 2 em 1. Eu vou ensinar vocês a fazerem um delicioso fondue de queijo, mas eu também vou ensinar a fazer o pão, onde a gente vai servir esse molho de queijos. Receita muito gostosa, esquece esse fondue que a gente compra no mercado, esse molho de queijo pré-pronto. Tô falando de outra coisa, se prepare para arrasar aí na sua casa com essa receita. Então, sejam muito bem-vindos ao Entre Facas e Panelas. Eu sou Fernanda Posse e minha missão aqui é te fazer cozinhar mais e melhor. Então vamos lá, que tem muita coisa hoje para ensinar para vocês. Quem já me segue há algum tempo, lá no Instagram do Entre Facas e Panelas, já viu, já aprendeu essa receita, inclusive muita gente já fez e me deu um retorno muito positivo, muito legal desse preparo. Esse pão recebeu o nome de pão de 10 dobras, porque ao invés de sovar a massa, na verdade a gente vai fazer algumas dobras nela. Acho que o sucesso dele se deu por vários motivos. Porque não exige grandes habilidades para fazer o pão. Se a gente nunca fez pão, se você nunca fez pão, certamente você está preparado para fazer o pão de 10 dobras e o resultado vai te deixar muito, muito feliz. Inclusive tem gente que começou a vender esse pão na pandemia. Para fazer pão, sobremesa, eu indico muito que a gente tenha uma balança em casa. Essa balança, por exemplo, eu paguei R$29, mas você encontra aí na faixa entre R$29 e R$40. Para o pão, a gente vai usar farinha de trigo, fermento, e aí a gente está usando o fermento biológico seco, sal e água. Para o pão é só isso. E também vou sugerir para vocês, vou dar algumas alternativas, mas eu também vou sugerir que vocês comprem, se encontrarem, esse papel que é próprio para assar. Já para o fondue de queijo, a gente vai usar um queijo tipo catupiry, gorgonzola, creme de leite, requeijão, alho e um pouquinho de vinho branco seco. A minha farinha aqui já está pesada, mas tem 500 gramas de farinha que eu inclusive já peneirei, tá? Se você tem peneira aí na sua casa, dê preferência por peneirar pra gente evitar que, enfim, tenha resíduos de alguma coisa na farinha ou que ela esteja empelotada. Então, peneirando a gente fica com uma farinha bem homogênea, tá? Vou colocar tudo isso aqui em cima da balança pra gente pesar o fermento e o sal. Agora a gente vai colocar 10 gramas de sal. O ideal é que a gente coloque o fermento num lugar diferente da onde a gente colocou o sal, tá? Porque o sal, normalmente, ele dificulta que o fermento haja. Então o fermento, como eu falei, é o biológico seco. Eu também vou colocar a quantidade correspondente a esse fermento se você só encontrar o fermento biológico fresco, que também serve, tá bom? O que não serve para o nosso pão aqui é o fermento químico, aquele pó royal que a gente usa para fazer bolo. Então vamos colocar 5 gramas agora de fermento. Deu. Vamos dar uma misturadinha aqui. E agora a gente vai entrar com a água. Aqui eu estou usando 350 ml de água para essa quantidade de farinha. Então a gente faz um buraquinho no meio, coloca a água e a gente já vai com movimentos circulares envolvendo toda a água na farinha e já trazendo as que estão de fora para dentro, tá? Aí vai colocando água aos poucos e já envolvendo. Ela é uma massa que ela fica bem líquida no começo, ela fica bem mole, assim, bem grudando na mão. É assim mesmo, no primeiro momento você vai ter a impressão de que fica uma massa difícil de trabalhar ou até impossível de trabalhar. Mas não é assim mesmo, a primeira dobra é um pouquinho mais difícil, mas depois a massa vai ganhando uma elasticidade. O movimento é o suficiente para você conseguir incorporar bem a água na farinha, tá? Então tudo misturado. Agora a gente vai começar o procedimento de dobras. São 4 etapas em que a gente vai fazer 10 dobras. Então essa é a primeira etapa. Eu vou fazer o movimento de 10 dobras, vou dobrar a massa 10 vezes e vou deixar ela descansar por 10 minutos. Depois de 10 minutos eu vou repetir esse processo.
fazer as 10 dobras e vou deixar descansar por mais 10 minutos. Passados 10 minutos, vamos para a terceira dobra, para a terceira etapa, em que a gente faz mais 10 dobras e assim sucessivamente até fazer esse processo por 4 vezes. Nessa primeira etapa, a massa está bem hidratada, tá vendo? Eu quase não consigo manipular ela direito, ó, ela gruda bastante na mão, mas isso é muito bom. Quando a massa está bem hidratada, é um sinal de que a gente vai ter um pão bem crocante e macio ao final. A gente traz de fora para dentro, puxando todas as bordas, ó. Tira do fundo, traz para o meio, tá? Até completar as 10 dobras. Bom, eu dei uma lavadinha na minha mão para conseguir explicar para vocês, então já fiz as 10 dobras, agora a gente vai tampar a nossa massa aqui, tá? Alguma coisa para abafar e a gente vai contar 10 minutos, tá? Então vou programar aqui meu cronômetro para 10 minutos e agora tem que aguardar, tá bom? Nosso cronômetro já apontou aqui 10 minutos, vamos ver como é que tá a nossa massa aqui. Ó, com o tempo, essa massa vai ganhando elasticidade e vai ficando cada vez mais fácil de trabalhar com ela. Então é importante a gente ter uma água perto para a gente deixar a nossa mão umedecida, porque assim a massa não gruda ou gruda menos e a gente vem fazer as próximas dobras. A partir da terceira dobra já vai ficar muito mais fácil trabalhar com ela, tá bom? Então a gente cobre de novo. Vai com a mão suja mesmo. E mais 10 minutos. Nosso cronômetro já tocou de novo. Vamos para a nossa terceira dobra. Umedece a mão e vamos... A massa ela já está com um aspecto completamente diferente. E ao puxar, ó, quase que ela já não gruda mais na minha mão. 10. Agora cobrir de novo. E contar mais 10 minutos. Finalmente a gente chegou na nossa quarta e última dobra. A gente vai percebendo que a textura da massa começa a ficar completamente diferente. Então aqui, ó, aqui ela já praticamente não gruda na mão mesmo, tá? Ó, já ganha uma certa elasticidade e puxa de baixo para cima com vontade, envolvendo bem a massa. Agora a gente vai deixar essa massa descansar por 1 hora. Bom, nosso pão aqui já ficou 1 hora descansando. Vamos ver como é que ele tá. Nossa, tá muito legal. Ó, olha como ele fermentou. Dá pra perceber que a massa mais do que dobrou de tamanho, né? E agora a gente vai pra última parte, que é a parte da modelagem desse pão, tá? Nesse momento a gente pode dar a forma que a gente quiser. Se você quiser um pão achatado, se você quiser um pão arredondado, enfim, eu vou pro pão arredondado porque a gente vai usar ele para servir o nosso fundi. Bom, o que a gente precisa basicamente aqui? A gente vai precisar de uma panela, e uma panela, eu tô usando essa panela de inox que ela vai no forno, porque ela não tem nenhuma parte plástica. E eu gosto muito de fazer o pão em panela, tá? Mas você também pode usar uma cerâmica, se você tiver panela de ferro, aquelas próprias para fazer pão, melhor ainda, tá? E para forrar a nossa panela, eu vou usar esse papel aqui, que ele é próprio para assar e ele não gruda. É fácil de achar em mercado, mas se você não encontrar, eu sugiro que você polvilhe farinha aqui na panela que você vai usar. Então a gente corta o papel. Com a parte brilhosa para cima. E agora a gente vai modelar aqui a massa. Para modelar, a gente tem que colocar um pouquinho de farinha na bancada. E virar com cuidado. A gente vira sem mexer muito na massa para a gente não perder o ar que incorporou aqui, tá? Tira bem. Um pouquinho vai ficar grudado mesmo, não tem problema. A gente faz o mesmo movimento que a gente fez para as dobras, que é trazer da ponta para o centro, tá? Aqui não precisa contar 10 dobras, o importante é que toda a massa fique bem
Olha as bolhas de ar que se formam aqui na massa. Isso significa que a gente tem uma massa que fermentou muito bem. Então a gente vai com a parte que a gente dobrou e aí a gente vira a massa e a gente vai fazendo um movimento tipo de bolear a massa, trazer ela formando uma bolinha, tá vendo? Então a gente vai peneirar um pouquinho de farinha antes de cortar. Coloca um pouquinho de farinha aqui e dá uma peneirada, envolvendo toda a massa com farinha. Maravilha. E agora a gente vai fazer o corte na massa. A função do corte, além de deixar a massa mais bonita, é facilitar a saída de gás. Então, se a gente faz o corte no formato que a gente quer, o ar ele tem por onde sair, mantendo o formato e o desenho no pão que a gente deseja. Aqui eu vou cortar já fazendo a tampa do pão, né? Porque como depois a gente vai cortar para rechear com o nosso fondue de queijo, então aqui eu já vou dar o formato da tampa. Não tenha medo nessa hora de cortar a massa, pode ser corte profundo, tá? Eu deixei aqui fora para poder mostrar para vocês como é que fazia esse corte, mas o ideal é que a gente já faça isso dentro da panela. E a gente vai para a segunda e última etapa da fermentação. Então eu vou tampar essa panela, eu vou cronometrar 45 minutos e vou deixar essa massa aqui para ela crescer nessa segunda fermentação antes de ir para o forno. Quando a gente começar a contar aqui os 45 minutos, a gente já vai aquecer o forno, tá? Então eu vou ligar o meu forno lá a 250 graus e deixar ele pré-aquecendo até esses 45 minutos. Então vamos lá para a última etapa aqui do nosso pão. Nossa segunda fermentação já terminou, já ficou aqui 45 minutos. Então o pão já tá aqui, agora eu vou tampar ele. Vou colocar ele no forno. Eu vou diminuir o meu forno que tá lá a 250 graus, eu vou diminuir para 220 graus. Vou deixar 25 minutos tampado. Depois eu tiro a tampa e deixo mais 20 minutos ou até dourar. É muito importante nessa segunda parte a gente ficar de olho no pão. Como cada forno se comporta de um jeito, né? Às vezes varia de temperatura, confiar que a gente vai deixar 20 minutos e vai estar pronto é perigoso. Ou às vezes precisa de mais ou de menos, tá bom? 25 minutos tampado, tira a tampa, fica de olho, tá bom? Pãozinho pronto. Importante a gente tirar do forno imediatamente quando ele estiver pronto e colocar numa grelha, assim, num lugar em que a gente possa deixar entrar ar por baixo, tá vendo? Para a umidade do calor não amolecer a massa. Então a gente vai deixar o pão aqui de lado descansando e a gente vai começar a fazer o nosso nosso molho de queijo para o fondue. Então vamos lá. O processo do molho é basicamente colocar todos os queijos, creme de leite, gorgonzola, requeijão, bom, todos os ingredientes na panela e deixar ele derreter bem e ficar um creme bem homogêneo. É basicamente isso. Ficou homogêneo, tudo bem incorporado, um creme lisinho, tá pronto. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, eu vou começar aqui colocando tudo pra dentro. Daí a gente vai picar um alho. Se você não gosta muito de alho, põe só um pedacinho pequenininho. Alho pra dentro. Aí, só esfarelar mesmo o queijo para ele incorporar mais rápido ali ao nosso molho de queijo. E aí eu gosto também de usar um pouquinho de vinho branco. É uns 50 ml mais ou menos de vinho branco, só pra gente ter uma acidez aqui, tá? Só um pouquinho. E vamos para nosso fogão. E basicamente incorporar mesmo todo o creme aqui. Enquanto o nosso queijo começa a esquentar aqui, eu já vou cortar o nosso pão, que já tá morno, né? Daí a gente vai cortar fazendo uma tampa superficial, né? Aproveitando o corte que a gente fez quando a gente modelou o pão. Ó. Tá vendo? Olha que maravilhoso que tá isso daqui. Percebeu que ele tá borbulhando e todo o queijo bem... E o creme virou uma coisa só?
tá liso, tá vendo? Ó, dá vontade de mergulhar nisso daqui. Já tá pronto, a gente já pode desligar aqui. Agora a gente vai tirar o miolo do pão e vai reservando. E vai fazendo isso, tirando o miolo de todo o pão, tá? Vai cavucando, por isso que é importante também deixar o pão esfriar, senão essa tarefa aqui fica um pouquinho mais difícil. O meu pão não tá totalmente frio e tá queimando meus dedos aqui. E aí sim, tira o máximo que você conseguir do miolo, tomando muito cuidado para não rasgar o pão, porque se a gente fez tudo isso, chegar aqui e fizer um furo no pão, o nosso fundi pode escorrer. Já tirei boa parte aqui do miolo do pão, né? Deixei o pão inteiro aqui, nossa casca aqui, e com o miolo, o que a gente faz com o miolo? A gente vai cortando ele em pedacinhos, porque depois a gente vai levar esse miolo no forno, antes de servir o fundi, para ele sair bem crocante, quentinho, e a gente vai usar esse miolo para chuchar no pão também. Vamos dar uma mexida aqui pra... E aí a gente recheia o nosso pão com todo o fundi. Vocês vão ver que essa porção dá certinho para esse pão. Ó. Aí o pão, aí na hora de servir, né? A gente põe a tampa de volta, põe numa travessa bonita, num suporte bonito e serve o nosso fundi. Vai receber amigos em casa ou quer deixar isso pronto antes, com antecedência, para servir depois, não tem problema nenhum. Então você envolve no papel alumínio, leva para o forno, acho que uns 20 minutinhos é o suficiente para o creme aquecer, o pão também, e servir. Então a regra é clara, fez frio, quer fazer um fundizinho em casa? Faça o seu próprio fundi, que o resultado é outra coisa. Não tem nada a ver com o fundi que a gente está acostumada a comprar pronto e fazer e tudo mais. Então se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like aqui, de clicar lá no gostei, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal. Essa semana a gente chegou aos 500 inscritos, rumo ao 1000, né? Vamos lá, devagarzinho, de pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo aqui no Entre Facas e Panelas, levando as nossas receitas para cada vez mais pessoas. E a sua inscrição é um passo a esse objetivo, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado e, como eu sempre digo, Entre Facas e Panelas, lugar onde saber e sabor são um prato cheio. Até já!